começa mais um bate-papo aqui no ParkCast CG. A gente traz sempre pessoas aqui com um potencial maravilhoso para transformar todo o cenário de inovação de Campo Grande, né? Já entrevistamos Jefferson do Parque Tecnológico de São José dos Campos, conversamos também com alguns empresários aqui da própria cidade e hoje a gente está recebendo aqui o Anderson Sá, consultor parceiro do Pitch. Muita boa tarde, Anderson. Como você tá? Obrigado, boa tarde. Muito obrigado por receber aqui. Tudo bem, graças a Deus. Está gostando da cidade? Muito legal, a impressão foi muito boa. Não conhecia, foi a segunda vez que eu vim aqui, mas por causa desse projeto é a primeira vez e a impressão foi muito boa. Anderson, eu queria conversar, porque a maioria das pessoas não te conhecem, né, de Campo Grande, você está chegando aqui agora. Eu queria contar um pouquinho sobre a sua história. Quem que é o Anderson? Bom, vamos lá. O Anderson já tem um tempinho de casa, né? Esse cabelo branco daqui. Falei, traz credibilidade. Exatamente. Então, eu sou de Minas Gerais, sou de Itajubá, sou de Minas. E a minha carreira foi toda na parte de... Eu formei na Federal de Itajubá, foi para a parte de engenharia e acabou que eu fui para a área de processos. Então, eu trabalhei e lá em Minas a gente tem uma característica. Quando forma, que é ir para São Paulo. Então, para São Paulo, cheguei em São José dos Campos, do outro lado da Serra da Mantiqueira, já é estado de São Paulo, já para ali. Então, formei na faculdade, já fui para São José dos Campos em 1997 e ali comecei minha carreira profissional. Então, sempre com a base ali em São José dos Campos, trabalhando em empresas na área de eletrônica, Philips, Ericsson, telefones celulares. Engenharia eletrônica. Sempre na área de engenharia eletrônica. E depois eu fui para empresas em São Paulo, em Taubaté, em outras cidades da região, mas tendo São José dos Campos por base, que é uma região muito legal, muito fácil, a logística, tudo, então a gente fica por lá. E aí, ao longo do tempo, fui seguindo a minha carreira. A última empresa que eu trabalhei foi em São José dos Campos, a Embraer, porque todo mundo da região tem por referência a Embraer. Então, eu até 2014 era funcionário da Embraer. E a partir de 2014, eu comecei a trabalhar com a minha própria consultoria e a prestar serviço para as instituições sem trabalhar internamente dentro de uma única empresa. E nesse ambiente, o Parque Tecnológico, ele virou um parceiro ímpar, porque o parque hoje tem 18 anos e eu estou há 16 anos envolvido com o Parque Tecnológico. Perfeito, Anderson. Eu vou voltar um pouquinho na sua história por curiosidade minha mesmo. Eu sou aspirante a piloto, né? Opa! Eu amo a área da aviação e eu gostaria de saber o que mais você fazia ali na Embraer. Qual que era a sua função ali? Então, o que acontece? A Embraer, ela é uma empresa muito grande, tem vários setores, várias áreas, e uma das áreas bem importantes que a gente tem dentro da Embraer é a parte de qualidade. Então, foi onde eu ingressei, eu comecei com a área de qualidade, porque depois, a nível de carreira, dá para bater um papo nessa linha, que eu era da área automotiva, e sempre imaginei, poxa, se a qualidade automotiva é o ó do Borogodó, a aeronáutica, então, vai ser surpreendente. E aí, teve um choque, que a qualidade do produto aeronáutico ele é excepcional, porém as tecnologias, os processos, naquela época não eram tão avançados quanto para a indústria automotiva. Como assim? Era muito manual, então a dependência da indústria aeroespacial é que é uma característica bem interessante que o brasileiro tem que entender nesse cenário, que é a quantidade, o volume ser baixo, então é possível ter um controle manual, é possível ter e também é custoso demais automatizar muitos dos processos, diferente da indústria automotiva. Então eu fui para lá achando que eu ia pegar uma tecnologia avançada de qualidade, de volumes, etc. e tal. Tive a surpresa de ver que não, que é um processo bem artesanal, era um processo bem artesanal, mas era um processo de uma qualidade diferenciada. Então eu tive que aprender outros conceitos de trabalho com qualidade e com produtividade. E isso daí acabou que a gente trabalhava bastante nessa parte de qualidade interna e estava implantando o conceito de Lean Manufacturing, o conceito de melhoria através de um programa de excelência empresarial Embraer. E a razão de eu ter me juntado a eles, uma das coisas é que eu era Black Belt, da parte de Six Sigma, e trabalhava com Lean Manufacturing junto à Toyota, que trouxemos para o Brasil a BRASA, Brazilian Automotive Suppliers Association, em 2006, 2007. E aí a Embraer estava entrando nesse universo, me pediram ajuda para colaborar com isso também. Então fui trabalhar inicialmente na área de qualidade, logo em seguida, alguns meses depois, já fui para essa parte de programa de excelência da Embraer, para levar o conceito da indústria automotiva e de outros setores dentro da Embraer. E ali acabou que eu comecei a trabalhar também com uma base nossa de fornecedores, a cadeia nacional de fornecedores nacionais. E aí, dentro da carreira, acabei sendo responsável pelo desenvolvimento de novos fornecedores, novas tecnologias e novos PNs, junto a todos os fornecedores nacionais, que é uma cadeia extensa, à época era cerca de 85 a 90 empresas, que atendiam o suprimento de peças para a Embraer. Perfeito. Você falou sobre... O foco dessa conversa hoje aqui é planejamento, né? A Sim. importância do planejamento. Você falou da Brasa. O que é?
Então, a Brasa, basicamente, tanto que eu fui qualificado na Tailândia pela Toyota, que lá fora chama-se Toyota Cooperation Club. E aqui no Brasil, à época, foi criado, mas optou-se pelo nome Brasa, pela característica de que a cadeia brasileira ela é fornecedora de todas as montadoras, o mesmo fornecedor trabalha com todas as bandeiras. Então a Toyota optou aqui, junto em parceria à época com Bob Mangels, com a Mangels, de criar a associação com o nome de Brasa, para não associar diretamente ao nome da Toyota. Mas nós inicialmente fomos criados com essa visão de melhorar a cadeia de suprimentos para a Toyota do Brasil, Toyota da Argentina, e esse trabalho foi justamente para a gente poder fazer uma melhora do desempenho dos principais fornecedores para o crescimento da Toyota. Então essa questão de estratégia é fundamental, que foi nessa visão estratégica, essa visão diferenciada da Toyota, tem muito esse impacto que eles enxergaram que não adianta a empresa ter novos produtos, a empresa ter novas plantas, à época estava se cogitando a construção da fábrica de Sorocaba, etc., se a sua cadeia de fornecedores também não estiver à altura para acompanhar. Então, para fortalecer seus principais fornecedores, foi criado esse movimento, onde à época era cerca de 50 fornecedores, fomos escolhidos para poder ajudar a montar esse padrão. E a gente trouxe uma melhoria significativa. À época saiu até na revista Exame um artigo que chama O Custo é de Todos, mas os benefícios também, e foca nesse conceito, de que a cadeia de fornecedores ela é muito importante para a competitividade das empresas âncora, das principais empresas. E esse processo acabou beneficiando a Toyota, mas também outras montadoras no Brasil. À época nós ganhamos um prêmio até da Toyota, né? E foi engraçada a situação que na terça-feira apresentamos na Toyota, fomos reconhecidos por ter melhorado muito a qualidade do desempenho da antiga Borlen, hoje Maxion Wheels, mas na época era Reis Lemers Borlen, e na quinta-feira ganhamos o prêmio também na Honda. Então por quê? A melhoria que é feita em uma empresa, em uma linha de produção, acaba beneficiando todas as demais montadoras. Legal. E Anderson, você é consultor parceiro, então você tem uma empresa, né? Sim. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua empresa, como que ela é, o que ela faz. Então, a minha empresa acabou que quando eu era desse ambiente automotivo, eu era de uma empresa alemã e aí eu fui certificado na Alemanha porque eu estava sendo qualificado para ser plant manager de uma nova unidade da nossa planta na Argentina. E aí, nesse processo de certificação na Alemanha, viajei muitas vezes para a Alemanha, me envolvi com uma consultoria de lá, gostei muito e gostaram do meu trabalho. Quando saí da empresa e fui para a Embraer, eles já me convidaram para me juntar aos alemães na consultoria deles. Eu optei por ficar na Embraer, por causa de filho, etc. e tal. E quando saí da Embraer, saí em março da Embraer, em abril, dia 19 de abril, eu estava em Munique, me juntando aos alemães nesse processo. E aí a minha consultoria, então, ela era um braço no Brasil, de uma visão alemã, de um conceito alemão muito interessante, muito diferenciado, que depois acabou que optaram por não vir para a América Latina, diante dos cenários econômicos, do custo, do câmbio, etc. e tal. E aí a Interagir, a minha empresa, acabou ficando sozinha. Mas é uma empresa com pegada alemã e nessa linha de formação de excelência, de melhores práticas mundiais, tudo. E hoje a carteira nossa, os principais clientes que a gente tem é BMW. A gente montou uma fábrica, treinou um time de uma fábrica nova em São Luís Potosí, da BMW. Aqui no Brasil treinamos o time da BMW de Araquari, BMW de Manaus. A Raizen, o time da Universidade Raizen, a gente trabalhou no início da formação da Universidade Raizen. E hoje atendemos a cadeia aeroespacial, BMW e outras empresas do setor de defesa, setor aeroespacial e setor de comunicações e eletrônica. Perfeito. Eu antes de começar a conversa aqui, eu expliquei para o Anderson que algumas perguntas bem ignorantes. É mais ou menos um programa meio ignorante. A gente não conhece tanta coisa técnica. E eu, como uma pessoa completamente desorganizada e preguiçosa, eu sou o tipo de pessoa que às vezes peca no planejamento. Por exemplo, eu tenho um problema com a minha agenda gigantesca. Uhum. Eu tenho todos os meus horários e compromissos na minha cabeça e um lembrete que eu tenho aqui, mas eu muitas vezes peco, Anderson, de colocar na minha agenda, porque eu acho que eu estou perdendo tempo escrevendo na agenda. Sim. Tá? Mas a gente sabe que dentro do mundo corporativo e de vários processos, você precisa ter um planejamento para que a coisa aconteça, né? Eu gostaria que, antes da gente chegar nesse ponto, você falasse para o pessoal, porque muitas pessoas aqui não conhecem o que é um parque tecnológico. Sim. Como que ele influencia na vida de uma pessoa, da população, de uma cidade, de um estado, de um país. Primeiro, qual que é a importância de um parque tecnológico para uma cidade?
Então, o que acontece? Lembra que eu até comentei que eu trabalhei no passado com a Toyota, com a associação de fornecedores, Sim. e depois dentro da Embraer fui responsável também pela parte de fornecedores nacionais. E o que é visto? A questão da sinergia, a questão da integração, a questão do potencial, de que é uma frase comum que a gente costuma falar, de que é um problema que existe em muitas comunidades, inclusive no Ocidente em geral, e em países chamados de terceiro mundo, de uma cultura um pouco diferenciada, que é o fato de serem muitas vezes ambientes que têm poucos integrantes, desunidos e fracos. E o conceito de você trabalhar em conjunto, sinergicamente, você resolve esse problema. Você passa a ter um ganho de escala, você passa a ter uma economia de recursos e um fortalecimento das potencialidades. E esse conceito, então, como eu citei das empresas líderes aí, Toyota trabalhou isso com a cadeia, através da Brasa, para fortalecer a cadeia de fornecedores, ao conciliar, por exemplo, o absurdo, vamos dizer assim, de pontos de vista diferentes, de ver, poxa, um fabricante de rodas e visitar a planta do outro concorrente fabricante de rodas, que isso acontecia literalmente. Então, eu dentro da Manguels e a Manguels visitando a gente na fábrica da Borlém, mas com qual objetivo? Não a parte de diferença exclusiva do seu negócio, mas a parte comum, os problemas comuns a todos os empreendimentos. Como eu resolvo problemas comuns de forma unida e como eu maximizo o potencial que não é competitivo, mas que é um custo, por exemplo, até questão legal, questão de impostos, questão de tecnologias que não temos. Então, a gente consegue trabalhar com a parte comum em benefício do coletivo. Então, isso já era uma prática que existia. Por exemplo, a Toyota fazia isso com a sua cadeia de fornecedores, a Embraer faz isso com a sua cadeia de fornecedores. E numa comunidade, nessa que não tem uma empresa âncora, mas que tem um ambiente de empresas, pode ter esses mesmos benefícios. Então, um parque tecnológico, ao conciliar um conceito que o Porter ele trabalha muito, que a gente usa, a essência disso daí é o conceito de clusters, e também o conceito de coopetição. O que é essa ideia do cluster e da coopetição? Cluster é como eu aproximo essas empresas que têm algo em comum, que têm necessidades comuns, potenciais comuns, oportunidades comuns, e dentro da ideia da coopetição, como que eu faço então para resolver esses problemas comuns de tal forma que todos nós sejamos mais competitivos perante o mercado e capazes de trazer inovação, trazer coisas novas que vão abrir novos mercados. É muito dentro da ideia dos 7 hábitos, por exemplo, que são bibliografias que a gente recomenda, do conceito da política da fartura versus a política da escassez. A política da escassez, tradicionalmente usada pelos empresários normalmente, nas empresas, parte do princípio, se eu vou conseguir alguma coisa, o outro irá perder. Se o meu concorrente ganhar, eu perco. Porém, a ideia da fartura diz o seguinte, não, se ele crescer, talvez eu cresça junto. Então, vamos catar exemplos típicos aqui que o brasileiro deve conhecer. O Brás. Poxa, as lojas são concorrentes, estão uma do lado da outra vendendo o mesmo produto, mas acaba que tem tanta variedade, tanta oferta, que os clientes do Brasil inteiro se deslocam para um centro onde sabe que ou em um fornecedor ou em outro eu vou encontrar a minha solução. Então, esses são exemplos de oportunidades que tem. Então, um parque tecnológico ele vai ter essa capacidade de conciliar interesses comuns, trabalhar problemas comuns para achar uma solução ideal e possibilitar o crescimento. Efeitos sinérgicos, efeitos que não teria solitariamente, mas em conjunto com outras empresas, todo mundo acaba se beneficiando. Em São José a gente vê muito pelo setor aeronáutico, de montagem de carro, né? Aqui vai ser mais um agregador para o setor do agronegócio, né? Vocês têm essa visão que hoje o agronegócio ele tem o seu déficit, né? De união para trazer algumas soluções de problemas. A gente pode ter alguns agentes que auxiliam, mas como um parque tecnológico pode agregar tanto, vamos colocar aí, uma tecnologia para cana-de-açúcar, né? A gente fala tanto de biocombustível, mas existem tantas dores para esses produtores, né? Como que o parque tecnológico pode agregar para o agronegócio? Então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, os aspectos comuns que a gente falou sobre tecnologias. Então, determinados laboratórios, determinados ensaios, linhas de pesquisa, possíveis soluções que podem ser benéficas para diferentes produtores, poderão ser desenvolvidos através de um parque. E o produtor, isoladamente, não teria recursos, não teria tempo e, às vezes, não teria sequer o conhecimento ou a capacidade para atingir o estado da arte. Se juntarem diferentes interessados com diferentes conhecimentos e potenciais, é possível ter um laboratório de excelência, por exemplo, que atenda diferentes produtores, diferentes clientes, mas com uma capacidade que ele não teria sozinho.
Então, aí é que é aquele conceito que a gente brinca bastante da sinergia, 1 mais 1 dá mais do que 2. Então, a gente vai ter um laboratório com mais tecnologia, ou um pesquisador com mais recursos, com mais capacidade de desenvolvimento, e aquela solução depois ser um viabilizador para que cada um desses empresários possa aplicar na sua produção, no seu conceito, aumentando a sua produtividade, o seu resultado com uma solução comum. Não agrega só para o produtor ou para o empresário, né? A gente tem aqui como a capital do interior, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o jovem sai da faculdade, ele já pensa em ir para São Paulo, né? São Paulo, os grandes centros. O Parque Tecnológico pode possibilitar uma virada de chave para a capital e começar a trazer até, né, esses alunos que estão saindo agora da faculdade não precisarem sair da sua cidade, né? Eles podem desenvolver suas ideias dentro da sua própria cidade, né? Sim, e isso daí vira aquele conceito que eu falei do cluster, de proximidade, de ter associação, por causa disso, porque aí passa a ter um interesse coletivo e uma atratividade maior. Então, a pessoa passa a ter mais oportunidades de desafios, mais oportunidades de aplicação do conhecimento, da experiência, da área que ele quer, por causa desse conjunto que muitas vezes já existe sim num ecossistema, num ambiente, no local que você está vivendo, porém ele está disperso. E o parque vai ter essa possibilidade de unir, de trazer e deixar as claras, que a gente sempre brinca que um dos melhores antissépticos que existem é a luz do sol. Então, quando você traz as necessidades, você traz as oportunidades para todo mundo poder enxergar, isso daí virou uma mina, vamos dizer assim, de oportunidades, que pode reter os talentos aqui e podem também permitir o desenvolvimento de novas linhas de pesquisa, novas aplicações, novos negócios, novos resultados, que podem também trazer as pessoas de fora para se juntar a um ambiente daqui. Agora a gente vai entrar no assunto que é tão temido por mim, o planejamento. Anderson, vou ser bem sincero para você. Eu sou péssimo em planejamento e é uma dor minha isso. Mas me encantou a forma que vocês do Pitch trouxeram, né? Esse tipo de planejamento participativo. Me explica um pouquinho como que ele funciona, qual que é a ideia dele. Tá. O que acontece? O planejamento que a gente está falando aqui é uma questão de você começar a ter uma lista, uma organização, uma ordem de coisas que você irá atender. E uma das coisas que é muito interessante a gente trabalhar é quando eu falo que algo é prioridade, e aí é uma característica muito típica do brasileiro, por exemplo, de que acha, não, tudo vai ser prioridade. Não é possível. Quando você diz que algo é prioridade, significa que algo não será feito. Porque uma das coisas muito legais, e dentro daquilo que eu falei para você, que é a essência da nossa metodologia, sim, que é o diferencial, é que quando fala, por exemplo, de Lean Manufacturing, é uma metodologia que é o sistema Toyota de produção, que é a base que foi usado para a indústria automotiva no passado, dentro do conceito do livro, por exemplo, A Máquina que Mudou o Mundo, foi um conceito que trabalhou naquilo e que hoje permeia outros setores da economia. Então, hoje a gente tem o Lean Construction, que foi resultado eficiente para muitas empresas da área de construção civil. Nós temos o Lean Healthcare, que é uma metodologia aplicada à saúde, a hospitais, e agilizou muito e aumentou muito o potencial. Esse conceito do Lean, a gente trouxe também para essa prática do planejamento estratégico, do planejamento que a gente trabalha. E o Lean, as pessoas muitas vezes confundem. Quando perguntam o que é o Lean, falam que é combater os 7 desperdícios. Não, isso é um efeito, não é a causa. A essência do Lean é o melhor uso do tempo. Então, o que vira a variável mais importante, que é o que está na essência dessa metodologia? O nosso principal elemento é o tempo. E uma das coisas que nós temos é que o tempo ele é inelástico e o tempo é limitado. Sim. Então nós, Elon Musk, Bill Gates, presidente do país, o governador do estado, o chefe da empresa, a faxineira, o porteiro, todos nós temos 24 horas por dia. E toda empresa, seja ela a empresa A, B, C, todos os seus concorrentes têm 24 horas por dia. Então o que acontece? O conceito do Lean é o melhor uso do tempo. E aí esse planejamento tem que ser encarado com essa forma. Como que eu vou usar melhor o meu tempo? E ao usar melhor o meu tempo, vai significar que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que consumiriam esse meu tempo limitado em troca de outras que eu vou me dedicar e que vão dar um resultado melhor para o meu objetivo final. Prioridade, né? Então, essa prioridade significa melhor uso do tempo em coisas mais importantes. E o planejamento, ele é o primeiro passo para isso. Qual é o aspecto? Dizer o que é mais importante. Então, a primeira coisa, então a gente vai trabalhar, por exemplo, aqui no evento, uma das aspectos que tem é a missão, a visão, os valores, o que é muito importante para a organização. Tendo isso, nós vamos ver o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para chegar mais perto desses meus objetivos, dessa minha meta, da onde eu quero chegar. Nessa lista de coisas, eu vou tentar, então, organizar o meu tempo disponível
para o que eu posso aplicar ou não. Colocado isso, eu também tenho que ter uma realidade nossa, saber o seguinte, eu consigo planejar o dia todo? Não. Então, quanto do tempo meu será planejado, quanto será um tempo solto, sem compromisso, porque eu sei que eu vou precisar para as emergências, ainda mais nesse momento de transição. À medida que você pega uma economia mais estável, uma cultura mais estável, mais disciplinada, você tem menos tempo necessário para surpresas. Sim. Mas no início, o tempo para surpresas terá que ser maior. Então é o que a gente sempre brinca, não planeja, se está fazendo essa transição, você fala, poxa, eu não faço planejamento nenhum. Então não tenta planejar seu dia, planeja 2 horas do dia e tenta focar nessas 2 horas. As outras 22 horas do dia, deixa livre para surpresas. E aí entra o conceito também, de novo, do Lean, de melhoria contínua. Na próxima semana, eu vou planejar 2h30. Na outra, eu vou planejar 3 horas. Na próxima, 4. E assim, você vai ir matando um leão por dia, um leão por semana. Ao final de um período, você vai descobrir que você consegue planejar 6 horas do seu dia, 7 horas do seu dia. Não planeje o dia todo. Não é possível. Muito bom. Entendeu? Eu tenho um amigo aqui que ele gosta do post-it. Ele gruda post-it em todo canto, assim, e ele começa a soltar nas mesas dos outros o post-it. Perfeito. Então, para ver se as demandas vão sendo feitas. Mas essa solução que você trouxe realmente é nova para mim, sabe? E realmente acho que daria certo. Então, e é bem simples. Esse conceito do post-it, uma hora que tiver oportunidade, eu posso até compartilhar com você, é o conceito do quadro Kanban, por exemplo, que é muito usado em práticas do Agile, que são, nada mais é, na verdade, o Agile, de uma aplicação do Lean Manufacturing para um ambiente de software, que foi feito o manifesto Agile, etc. e tal. E aí entra um conceito bem legal disso, de quem não conhece o Lean, de verdade, e quem conhece o Lean. Esse conceito do post-it significa o seguinte, qual é o espaço na parede que cabe as minhas 8 horas planejadas? E o restante da parede são horas não planejadas. Então você vai ter que separar qual é o espaço. Então, se chegar com um novo post-it, e era assim que eu trabalhava com o meu time na Embraer, então a hora que tiver a possibilidade eu compartilho, mas era muito interessante que nós tínhamos todos os nossos colaboradores, éramos 16 colaboradores na área de desenvolvimento, você chegou a ver, né? O quadro. Então tínhamos as 16 pessoas, 4 semanas do mês, e os post-its colocados ali de o que a gente estava trabalhando. Então, você imagina, por exemplo, um ambiente da Embraer, onde eu tinha que coordenar uma equipe desenvolvendo programas de defesa, programas de aviação comercial, programas de aviação executiva. Todos os aviões. E cada avião parado são milhões de reais atrasados. Então, de repente, vinha um gerente de um programa, eu preciso de tal peça, eu preciso de tal solução, eu preciso daquilo, meu é urgente. Só que a minha equipe estava comprometida. Então, a nossa reunião era na frente desse quadro, tínhamos um telefone ali do lado, e aí a pessoa solicitava, eu preciso que faça tal coisa. Eu mostrava e falava, olha, os engenheiros responsáveis por isso estão envolvidos nesse outro projeto. Qual que eu paro? Qual post-it eu tiro? Entendeu? E no começo foi estressante, mas depois ficou muito prático, porque eles entendiam e falavam, olha, a equipe é única. O dia tem X horas de uso. Então, o post-it é ótimo, só que o espaço do post-it é limitado. Então, a brincadeira que a gente fazia nesse conceito de prioridade é, para o qual... para fazer essa outra emergência. E funcionava muito bem. Então, a dica que damos é, planeje, crie post-its para poucas horas do dia, vai aumentando ao longo do tempo, mas limite. Não adianta planejar tudo e não é elástico. Tempo para tudo, né? É inelástico. O dia é inelástico, o seu tempo é inelástico. Perfeito. E Anderson, agora vamos ir mais para o lado do planejamento colaborativo. Sim. Tá? Quando iniciou a ideia de parque tecnológico, veio muitas ideias de como a população, os empresários, as entidades iriam participar efetivamente do parque. Uhum. Vocês vieram, né, com essa metodologia, com essa ideia. Como que vai funcionar isso na prática? Então, o post-it, a gente vai dar oportunidade para a comunidade escrever os post-its. E, na verdade, nós já iniciamos isso. A comunidade que vai estar dentro, então, do parque, elegendo as prioridades. Isso. Então, o que a gente até já iniciou? Então, qual que está sendo a diferença? Como eu falei para você, a gente tem um quadro, teremos um quadro com um número limitado de post-its. E aí existem diferentes tipos de planejamento. Então, a gente pode ter um planejamento corporativo tradicional, onde a liderança vai lá, define quais são os post-its, define quais são os objetivos e coloca. Nós temos também outros tipos de planejamento, e um deles é o planejamento participativo, que é isso que a gente está trazendo. Então, ao invés da liderança da prefeitura, da comunidade local, dos especialistas em inovação, preencherem todos os post-its, eles serão apenas mais alguns dos post-its. Estamos abrindo a oportunidade para não especialistas, mas interessados no assunto, para usuários, para clientes da inovação, para
idealizadores de potenciais novidades, de criadores, etc. e tal, também escreverem alguns post-its. Então, agora, nessa nossa metodologia, nós estamos dando a oportunidade de trazerem novos post-its, e no workshop que faremos na oficina de planejamento amanhã, iremos então pegar esses post-its, essas ideias que foram colocadas e que serão colocadas amanhã, e então iremos priorizar. Quais delas serão feitas agora? Quais delas deixaremos para depois? E talvez uma ou outra, quais delas não será feito porque não compete ao nosso ambiente. Essa priorização será feita em função do tempo que temos para 2024, 2025, 2026 e 2028, colocando esses post-its nessa distribuição do tempo. E os autores dos post-its ainda vão ter a oportunidade não só de ter dado a ideia, mas de tornar realidade tudo que foi colocado nesse nosso planejamento. Então, nós vamos ter depois um passo seguinte, que é o que eu sempre alerto as pessoas que aqui no Brasil, infelizmente, a cultura de planejamento ainda era frágil, mas já melhorou um bocado. Porém, ainda falta agora a capacidade de tornar isso útil, porque as pessoas antigamente nem falavam em planejamento estratégico. Hoje as empresas já citam, porém muitas ainda tratam como aquela louça bonita que fica guardada no armário, que nunca usa, que só usa para ocasiões especiais. Eu vou tirar meu planejamento estratégico a hora que vem uma visita, a hora que vem uma autoridade, e não é útil de verdade, o que está errado. Então, o nosso conceito é de mostrar um planejamento estratégico efetivo é aquele que você usa todo dia. E esse planejamento estratégico usado todo dia, a gente vai estar, então, fazendo uma coisa útil e que vai mudando com o tempo. Por isso, a gente vai escrever em post-its, não vai escrever em pedra. Porque ao longo do ano, ao longo do tempo, talvez esse meu planejamento seja modificado. Até porque as prioridades vão sendo concluídas e aquelas que ficaram para trás podem ser retomadas. Exatamente. E além disso, tem uma outra característica, que é essa necessidade do brasileiro e da empresa brasileira e da comunidade brasileira melhorar no planejamento, mas que já está sendo melhorado, passar a entender o conceito de um planejamento estratégico útil, que é o diferencial da nossa metodologia, que a gente trabalha e traz tanto para o ecossistema, para ambientes de inovação, como para as empresas, porque não vai adiantar também o parque ter um planejamento bom e os executores daquele planejamento, as instituições participantes e as empresas participantes não tiverem o seu planejamento e o seu conceito. Então, a gente tem que trabalhar esse planejamento estratégico, desdobrar o planejamento estratégico dentro de cada instituição, e isso o Brasil já está melhorando um pouco, mas aí tornar esse planejamento estratégico prático, e para torná-lo prático de verdade, falta uma outra etapa que o brasileiro vai ter que entrar, que a gente chama de fasejamento estratégico. Por quê? A gente não adianta planejar e não tornar aquilo realidade. Então, o próximo passo, a gente está abrindo agora a chance da comunidade participar do planejamento, trazendo post-its, trazendo ideias, trazendo sugestões, projetos, e depois haverá ainda espaço para a comunidade participar dentro do ambiente do parque na execução, no fasejamento dessas ações. Né? Muito, muito. E respeitando o interesse, as competências de todo mundo e aproveitando a capacidade coletiva de ajudar a tomar a decisão sobre as prioridades. Perfeito. Então, todo mundo tem o direito de apresentar, porém, o coletivo que estiver participando da coordenação vai poder priorizar, definindo quando e se isso poderá ser feito. E a gente entrega essas ferramentas, por exemplo, eu sou totalmente ignorante no assunto, mas um grupo elegeu como prioridade trabalhar no setor, por exemplo, do comércio aqui em Campo Grande. Sim. Que é um dos setores que mais trazem retorno, né, para a cidade. O parque, os consultores, eles dão uma ferramenta para qual caminho deve ir, ou como que funciona isso, ou não, ou os próprios envolvidos que vão atrás? Então, o que vai acabar acontecendo? Dentro desse planejamento que a gente está montando, a gente tem as chamadas verticais. Sim. Então, nessas verticais, a gente vai ter assuntos agronegócio, a gente vai ter lá healthcare, por exemplo, ou a gente pode ter lá a parte de comércio, de varejo, etc. e tal. Nessas verticais, dentro do conceito de participativo que estamos trabalhando, a gente vai ter as chamadas frentes estratégicas participativas. Então, as pessoas que tiverem afinidade com o assunto comércio poderão integrar um grupo dessa vertical de comércio, poderão trabalhar em cima das prioridades que foram validadas no planejamento estratégico inicial, poderão trazer novas
ideias, novos conteúdos à medida que aqueles iniciais forem concluídos e poderão então definir como tornar aquilo lá realidade dentro do ambiente daqui de Campo Grande e região. Então, essas necessidades, lembra daquilo que eu falei que é a vantagem do parque, a sinergia, identificar o que é comum e a competição? Então, você vai ter todos os participantes do ambiente de comércio, identificando uma necessidade, por exemplo, vamos ilustrar aqui, de inteligência artificial aplicado hoje para o atendimento telefônico nas instituições de comércio de Campo Grande. Poxa, uma única loja, contratar uma empresa de TI para desenvolver um protocolo, uma solução de inteligência artificial para atendimento por áudio de telefone, seria talvez custoso demais. Porém, se juntarmos 20 estabelecimentos comerciais de Campo Grande, talvez tenhamos capital, recursos, que justifique a essas 20 patrocinarem uma startup a desenvolver uma solução de inteligência artificial para áudio, para atendimento de clientes do comércio. E aí essas 20 vão ser as 20 primeiras clientes dessa startup e essa startup ainda poderá vender para outros clientes da região. Chegou o ponto que todo mundo me pergunta, em que momento entra a startup? Então agora eu consegui entender. É aí que começa, né, a questão de ideias, de inovação, de trazer o rapaz que está saindo da universidade, de trazer as empresas, as startups, né? Sim, porque o que vai acabar acontecendo? Você precisa ter o cliente. Então, o nosso trabalho, a nossa abordagem aqui está sendo a primeira no seguinte aspecto: identificar quais são os atuais clientes que já sabemos que existem e quais são as dores, a gente chama de dores, as necessidades desses clientes. Para essas dores, quais já temos soluções tradicionais do mercado, do ambiente de Campo Grande, etc. e tal, serão resolvidos da forma tradicional e é importante também. E é por isso que no nosso planejamento participativo aqui estamos trabalhando com duas frentes: inovação e empreendedorismo. Então, se uma solução tradicional pode ser melhor aplicada aqui em Campo Grande, ou ser introduzida em Campo Grande, ou ser aumentada em Campo Grande, estamos falando do braço empreendedor. Então, uma determinada empresa que já atende e descobre, nossa, eu atendia 3 empresas aqui em Campo Grande e descobri que existem 20 interessados nesse assunto. Então, ela vai ter um empreendedor ali, vai ter uma tarefa de aumentar sua oferta para mais empresas do ambiente. E isso é o empreendedorismo, não é inovação. Porém, se uma necessidade for identificada que ninguém aqui ainda tem uma solução, estamos falando de uma possibilidade de inovação. Então, aí uma nova empresa, um novo empreendimento, ou uma startup, ou uma empresa de fora, pode vir para cá para criar uma solução com o DNA, com a necessidade de Campo Grande. E aí a gente vai ter uma solução inovadora para Campo Grande, com as características locais, e que vai resolver as dores daqueles clientes que a gente mapeou. E ao longo desse processo, tem um passo muito legal. Vamos descobrir novas dores e potenciais novos clientes começaram. Então, a gente entra num círculo virtuoso. Legal. Resolve o inicial e vão aparecer novas oportunidades no futuro. Que ótimo. Bom, Anderson, eu quero agradecer a sua presença aqui. Desde já gostaria que você viesse mais vezes, porque tem vários assuntos que eu queria trocar com você, principalmente para conhecer mais sobre planejamento, que é uma parada que com certeza vai me ajudar muito. Legal. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse para a população mesmo qual que é a sua perspectiva, tanto para o Parque Tecnológico de Campo Grande, como para a própria cidade que está no núcleo hoje, né, da tão falada Rota Bioceânica. O que você espera desse embrião que está aqui agora iniciando, crescendo, né? Sim. Uma das coisas que foi muito legal, que é depois quando a gente tiver a oportunidade de conversar sobre os diferentes tipos de ecossistema de inovação, de ambientes de inovação, diferentes tipos de parques tecnológicos, de clusters, de APLs, a gente consegue enxergar também algumas potencialidades locais que são inerentes aqui e que podem ser melhor aproveitados. E uma das coisas que foi visível na primeira impressão e no levantamento de dados que fizemos, que se encerrou agora na sexta-feira, dia 16, a gente teve 51 participantes da comunidade local nos subsidiando com informações interessantes, foi possível identificar que a região já tem possíveis soluções, já tem programas de inovação, já tem frentes sendo trabalhadas. E aí entra a contribuição ímpar que o parque poderá dar, que é o nosso conceito de hub, de concentrar as soluções dispersas que já temos no nosso ambiente. E aí, uma vez concentrado isso, a gente depois poder maximizar esse desempenho dessas unidades que já existem. Então, a gente já tem soluções de inovação, já temos soluções para incubadoras, já temos soluções para startups aqui na região, mas elas estão isoladas. Então, aqui o parque virá o centralizador dessa informação e ser o ponto onde a comunidade pode vir aqui para se municiar
das informações e das soluções que ela vai buscar lá fora. Então aqui passar a ser um integrador e um multiplicador do potencial para a região. E isso daí, quando a gente fala do RILA, por exemplo, dessa integração, vai ser muito interessante, porque aqui pode virar, então, dentro da nossa ideia, de um portal para acessar o que eu posso estar oferecendo para o Chile, o que eu posso estar oferecendo para os países vizinhos a partir daqui do nosso ambiente. Então, isso daqui é uma brincadeira que eu costumo usar, que é o conceito do honeypot, do pote de mel. Então aqui pode ter um potencial muito grande de se tornar um pote de mel para atrair as nossas abelhas, atrair a nossa comunidade para cá, para se informar sobre o que pode ser oferecido para o mercado, a partir do Parque Tecnológico de Campo Grande. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Muito obrigado novamente pela presença. De nada, obrigado. Em breve eu espero você aqui novamente. Amanhã a gente tem um dia cheio, corrido, Sim. né? Mas vai ser muito bom. Já soube que tem bastante gente aí ansioso para amanhã, mas muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Obrigado a você, estamos às ordens. Tamo junto. Valeu.